Sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista a Fórum Estudante. Neste tempo desafiante que vivemos, sou Rui Marques, faço parte da equipa da Fórum Estudante e temos hoje o gosto e a honra de ter connosco o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, professor João Sobrinho Teixeira, a quem cumprimento de uma forma muito especial, com um agradecimento desde já pela sua disponibilidade em estar connosco. Este desafio deste tempo que se tem vivido é algo absolutamente novo na história também do ensino superior. Como é que tem avaliado a resposta das instituições de ensino superior, de todo este ecossistema, onde também podemos juntar a ciência e tecnologia, a este tempo de crise do Covid-19? Muito bom dia, Rui Marques. Cumprimentar o Fórum Estudante, cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta entrevista. É um prazer estar a falar convosco. Infelizmente, digamos, nós deparamos-nos com uma situação que não estávamos à espera e sobre o qual aquilo que era a atividade científica normal não estava orientada para uma situação destas. Mas, digamos, nós temos aqui, de facto, uma capacidade imensa das nossas instituições de ensino superior, as nossas instituições científicas e laboratórios de investigação, de rapidamente se readaptarem e procurarem dar uma resposta a diversos níveis, uma resposta a necessidades emergentes que tem havido da parte da sociedade e sobre a qual as instituições, de facto, responderam e adaptaram-se, desde a produção de máscaras, a produção de viseiras, digamos, desde toda a produção de dispositivos de proteção individual, a capacidade que tiveram para adaptar os seus laboratórios. Muitos deles, isto nasceu, digamos, toda esta questão do apoio aos testes que estavam a ser feitos para despiste do Covid-19, nasceu através de um protocolo do Instituto de Medicina Molecular, que foi algo que foi inovador e que conseguiu ser implementado aqui em Portugal, e é extraordinário como é que nós neste momento tivemos um conjunto de instituições que conseguiram adaptar todos os seus laboratórios e os laboratórios estarem de facto certificados para fazerem esse tipo de análises. Nós neste momento temos já 15 laboratórios devidamente certificados a nível do país para fazer esse tipo de avaliação. Para ter uma ideia, estão a ser realizados já cerca de 3.900 testes diários que estão a ser promovidos e temos ainda mais 6 instituições em fase, de facto, de credenciação para, através do INSA, poderem ter esse certificado de que os testes estão a ser bem realizados e que demonstra bem esta capacidade. Estamos também, uma série de instituições, a promover uns testes diferentes, são os testes sorológicos que nos vão permitir medir aquilo que é a imunidade da população estudantil, obviamente, mas da população em geral, para que possa haver uma retoma, digamos, consciente e uma retoma ao trabalho e à atividade que todos nós percebemos que tem que ser feita, mas que seja feita nas melhores condições de segurança, e eu acho que as instituições de ensino superior deram aqui uma resposta. Isso me permite só, Remarco, só para referir a quantidade de concursos que foram já abertos, de respostas que foram dadas, ao nível dos concursos que a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia abriu, com prazos muito curtos, porque a resposta tem que ser imediata, e sobre a qual as instituições de ensino superior responderam. Se foram concursos para respostas imediatas de investigação, digamos, ligadas com a indústria para a área do Covid, que foi aberto já o primeiro concurso, a segunda fase está já aberta. Foram também implementados doutoramentos específicos para uma investigação a mais médio prazo sobre esta questão da doença, também, que houve aqui também uma resposta boa, quer da nossa Fundação, quer dos nossos cientistas, das pessoas que se candidataram a toda esta questão. Uma ligação à própria ANIC, com a indústria também, está a financiar projetos que geram inovação e conseguimos também não só criar ciência, mas criar tecnologia e capacidade no país. Nós temos agora um projeto que o CEIA está a liderar para a produção de ventiladores em Portugal, que de facto não existia, e temos muitas outras empresas com produção de zaragatoas, produção, digamos, de equipamentos de proteção individual, que o país não estava a fazer, que o país vai fazer, numa resposta àquilo que é a necessidade da nossa população, e não só, porque nós também estamos aqui a perspectivar um apoio aos nossos países africanos irmãos, tanto aos países de expressão portuguesa, sobre o qual também
as instituições procurarão dar resposta a este nível, com esta ligação também à própria indústria e também ao nível da formação técnica que queremos fazer com esses países de expressão portuguesa. Mas como eu estava a dizer, portanto, houve aqui um conjunto de uma resposta global que eu penso que é de enaltecer e que tem que deixar todos os cientistas orgulhosos do seu trabalho e tem também de deixar um reconhecimento do país ao valor da ciência. E eu não sei se eu posso rabar... Creio que essa evidência, todos concordaremos com esta sua leitura, é uma das respostas extraordinárias que a sociedade portuguesa deu neste contexto de crise. O sistema Ciência, Tecnologia e Ensino Superior evidenciou a importância da ciência, da tecnologia e daquilo que são os seus recursos para estar ao serviço da comunidade. Mas também, deixe-me acrescentar aqui uma outra dimensão. Para as instituições de ensino superior foi colocado um desafio enorme de passar de um regime presencial para um regime de ensino à distância. Como é que viu também ao nível pedagógico, ao nível da resposta das instituições de ensino superior, a utilização de canais digitais para prosseguirem a sua atividade específica junto dos seus alunos? Foi também algo que foi um desafio para a própria comunidade académica, para a comunidade académica global, para os professores, para os alunos, para todos os funcionários que tiveram que apoiar, digamos, toda esta mudança e que também temos que reconhecer que foi, de facto, um esforço que eu diria faraónico que foi feito e que houvesse a resposta. E apenas para ter uma ideia, digamos, daquilo que foi essa realidade e que é essa realidade, nós temos todas as aulas estão a ser dadas normalmente através da plataforma Colibri, disponibilizada pela nossa FCCM, da FCT, e para ter uma ideia, nós passamos cerca de 1000 utilizadores por dia para cerca de 300.000 utilizadores diários. Isto pode dar uma ideia, até do ponto de vista tecnológico, daquilo que foi, de facto, este esforço. Só um número, porque os números têm sempre a sua graça, no dia 24 de abril tivemos 280.616 utilizadores desta plataforma, portanto, em atividade letiva, com 13.216 aulas ou reuniões a funcionar ao mesmo tempo. E, portanto, há aqui, de facto, uma capacidade pedagógica de se adaptar a esta circunstância e também uma capacidade tecnológica que respondeu, de facto, a este grande desafio. Para além daquilo que é também o apoio da plataforma Now, como sabe, que é uma plataforma que também nós disponibilizamos e que permite a realização de reuniões com um grande número também de utilizadores. Mas, se me permite, Rui, eu acho que agora também estamos numa fase em que vamos ter que fazer uma nova adaptação e uma nova adaptação de uma reforma consciente àquilo que é a atividade letiva. O ensino à distância é algo que foi, de facto, um desafio e que ficará também esse património naquilo que é hoje a capacidade de lecionação das instituições, mas a atividade presencial é algo que é fundamental para o processo de aprendizagem, é algo que é fundamental para a formação do estudante e é algo que é fundamental também para aquilo que é a nossa realidade do panorama do ensino superior e para a coesão territorial que o próprio ensino superior promove na medida em que ajuda a fixar pessoas ao longo do território. E é também este desafio que está aqui a ser criado de rapidamente, e veja-se o esforço, as instituições se adaptarem para o ensino à distância e agora têm que fazer, digamos, um misto desse ensino à distância com atividade presencial, de uma forma consciente, mas também, sobretudo, dando, mais uma vez, o exemplo ao país. E o ensino superior tem que ter essa consciência, que é, se agora estamos, mediante aquilo que é o relatório do Estado da Saúde a nível nacional, poder fazer alguma reforma, que nós sabemos que é paulatina, que será incremental e que tem que ser feita com grande consciência, eu acho que o ensino superior, porque as pessoas percebem que no ensino superior está muito da fonte do conhecimento, tem que dar também, digamos, essa resposta de confiança e essa resposta de motivação ao país para prosseguirmos, digamos, e vencermos dentro dos padrões de saúde, mas também vencermos aquilo que é o nosso conceito social e económico do país em termos desta crise económica. Estando nós no final de um ano letivo, coloca-se com particular cuidado a questão da avaliação. Que desafios para os diferentes processos de avaliação, que não só a avaliação contínua, a avaliação final, como é que vê esta etapa agora de fecho do ano letivo em termos de avaliação?
quais são as orientações do Ministério quanto aos processos de avaliação. Vamos ter exames presenciais, não vamos ter exames presenciais? Quando falamos da dimensão do ensino experimental ou clínico para as áreas da saúde, por exemplo, como é que vamos compatibilizar as medidas de segurança que temos que assumir com processos de avaliação? Bom, digamos, no meio disso, para nós o fundamental é o processo da avaliação, é importante, mas o processo da aprendizagem, ele em si próprio é porventura aquele que é mais determinante, porque é para isso que nós estamos de facto a ter toda esta rede de ensino superior, os nossos alunos, é para aprender. Mas depois para aprender tem que haver avaliação, como bem disse, e neste processo de avaliação nós temos estado em conversação com as instituições e, digamos, a perspectiva é haver aqui um misto entre uma avaliação que será feita uma avaliação à distância, que em si própria vai ser um desafio para os próprios professores, para os alunos, na metodologia pedagógica como ela é feita, também na segurança com que tem que ser feita, digamos, toda essa avaliação, mas muitas instituições estão a readaptar ligeiramente os seus calendários escolares e a perspectivar uma avaliação presencial naquilo que acham que é mais adequado nos meses de junho, julho, e, portanto, com um ligeiro atraso que pode haver aqui naquilo que era a perspectiva de finalização do ano letivo. E, portanto, o nosso trabalho aqui é um trabalho de comunicação com as instituições. Há uma perspectiva que existe neste Ministério, que existe no Governo, que é um de respeito da autonomia das instituições. E nós confiamos nessa autonomia, achamos que essa autonomia foi um dos pilares essenciais para termos hoje aquilo que é a realidade do próprio ensino superior. E, portanto, mesmo neste estado, a nossa influência junto às instituições é uma magistratura de influência, respeitando essas relações autonómicas, até porque cair um dia numa tentação de retirar a autonomia é abrir uma caixa de Pandora face ao futuro, que nós não sabemos depois de que aquela que será usada no futuro, bem ou mal. E, portanto, preferimos ter aqui uma atuação muito de proximidade. O nosso Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior tem sido incansável a percorrer praticamente todas as instituições do país, norte a sul, leste a oeste, exatamente para ver in loco como estão a ser feitas estas atividades de apoio à comunidade em termos de testes, em termos de investigação e em termos de produção de EPIs, mas também a ver como é que é possível fazer o processo de aprendizagem e, digamos, todo este processo de retoma consciente e paulatina e incremental da atividade letiva. E é nessa relação de proximidade que o Ministério tem, digamos, comunicado com as instituições, percebendo os problemas e, portanto, chegando aqui a uma forma comum, que é diferente de instituição para instituição, mas uma forma comum de fazermos essa retoma também que o país precisa e que nós queremos que aconteça. Seguramente também uma área que tem merecido a atenção do Ministério e das instituições de ensino superior é esta área de intervenção da ação social. Também as instituições foram dando respostas que se adaptaram às necessidades dos períodos de confinamento, às alterações de funcionamento das instituições. Como é que, ao nível do Governo, se vê esta dimensão da intervenção no domínio da ação social, a disponibilidade também para reforçar os recursos das instituições de ensino superior para poderem agir neste domínio da ação social junto dos estudantes em particular, para que não fique ninguém para trás, para que quem porventura, por via do contexto da crise, sofra maiores dificuldades nesta altura, possa ter condições de prosseguir estudos e ter apoio nesse domínio. Como é que tem visto a resposta ao nível da ação social das diferentes instituições de ensino superior e o que é que o Governo está disponível para fazer para reforçar esse apoio? Bom, nós estamos à espera, de facto, de ser necessário dar algum apoio às instituições e, sobretudo, aos estudantes ao longo destes meses até ao final do ano letivo. Neste momento ainda não tivemos, de facto, uma grande emergência, porque percebe-se que os efeitos desta crise de saúde, que está agora a repercutir numa crise económica, irão agora começar a aparecer, mas nós, nessa medida, e procurando que nenhum estudante fique para trás por questões de financeiras, portanto, nós demos instruções e vamos alterar o calendário até ao qual é possível pedir uma revisão ou uma apresentação de um pedido de bolsa de estudo. Portanto, será nesse mecanismo da análise daquilo que é agora o rendimento do agregado familiar face à alteração da pandemia. A nossa Direção-Geral do Ensino Superior tem estado em comunicação com os serviços de ação social das diversas instituições para, de facto, digamos, poder haver uma apresentação, que nós queremos que vá quase até ao final de junho, porque hoje um estudante ainda está bem porque o seu agregado familiar
tem hoje uma garantia de emprego ou uma garantia de layoff, pode não acontecer o mesmo daqui a um mês e, portanto, foram dadas orientações para que os prazos possam ser prorrogados e foram dadas também orientações precisas para que possam ser ativados os mecanismos de auxílio de emergência. Os mecanismos de auxílio de emergência, que o próprio nome indica, é quando há, de facto, uma emergência grande da parte do estudante e, portanto, imagine um agregado familiar em que ambos os pais ficam desempregados ou ficam sem rendimentos e, portanto, esse auxílio de emergência pode ser imediatamente ativado através das instituições de ensino superior ou através da Direção-Geral de Ensino Superior, no caso das instituições de ensino superior privadas, e todas essas instruções foram dadas. Até ao momento ainda não tivemos, de facto, um boom de pedidos. Acredito porque, como eu disse, estamos primeiro numa crise sanitária que agora vamos ver qual vai ser a capacidade ou a possibilidade que nós temos de uma retorna gradual à vida do trabalho e, portanto, qual vai ser a extensão da crise económica, mas foram dadas todas essas instruções para que essa situação também possa ser combatada, como acabei de referir. Seguramente, enfim, é um tema para continuarmos a acompanhar, este tema do apoio social, porque os próximos meses prevêem-se de crise social e económica grave e, portanto, seguramente um tema para continuarmos a acompanhar. Mas regressemos à questão que há pouco o Sr. Secretário de Estado nos referia. Aparentemente, na próxima semana, vamos começar a regressar paulatinamente à atividade e, no caso das instituições de ensino superior, às aulas presenciais. Em relação às medidas de segurança para podermos securizar e dar tranquilidade a todos aqueles que habitam o contexto do ensino superior, o que é que está previsto que aconteça, o que é que o Governo tem dado como instruções às instituições de ensino superior para garantir a segurança em termos de saúde, agora no regresso às aulas? Bom, nós temos estado a trabalhar e também em comunicação com as instituições de ensino superior para que essa atividade letiva seja uma atividade letiva que respeite naturalmente o distanciamento social. É uma questão óbvia, digamos, os próprios dirigentes institucionais têm uma grande consciência, digamos, do que é que tem que ser este retorno e também em termos de ser disponibilizados e, portanto, de todas as atividades letivas serem feitas com equipamento de proteção individual para além da proteção social. As instituições estão-se a agregar, eu, por exemplo, sei que no Conselho dos Politécnicos vai haver uma confluência daquilo que serão todas as encomendas necessárias para este efeito, enfim, para conseguir até uma melhor capacidade de adquirir os equipamentos e a melhor preço, e nós próprios estamos em conversações com as diversas áreas industriais nacionais, no sentido de conseguirmos, através da produção nacional, dar resposta àquilo que são a perspectiva dessas necessidades para uma retoma da atividade letiva, que eu referi, que irá sendo paulatina e diferirá de área para área e de instituição para instituição. Também há que ter cuidados também no alojamento e, sobretudo, no alojamento em residências. Percebe-se agora que tem que haver aqui, digamos, aquilo que era a tipologia de utilização dos quartos tem que ficar reduzida a uma utilização individual por uma questão de segurança e, portanto, tudo isso está a ser trabalhado com as instituições para que isso possa acontecer. Também as instituições estão muitas vezes a olhar para esta possibilidade, tentando acumular aquilo que vai ser a atividade letiva presencial em determinados períodos. Ou seja, temos muitas instituições que irão agora ainda desenvolver alguma atividade de ensino à distância e irão depois concentrar a atividade de ensino presencial no final de maio e início de junho, para não obrigar os alunos a uma pouca atividade presencial e uma extensão do tempo dessa pouca atividade presencial. Portanto, tudo está a ser estudado, de facto, para que haja esse processo de aprendizagem que possa ser minimamente comatado face a estas questões, que ele seja feito de uma forma menos penalizadora para os próprios estudantes, mas também que seja feito com esse sinal que eu volto a referir do ensino superior, de dar uma resposta e um exemplo ao país, de estar na linha da frente no combate à doença, estar na linha da frente dessa resposta de alterações daquilo que era a sua tipologia e de estar lá na linha da frente no acreditar da retoma que o país necessita. Dentro das várias áreas, há uma que tem aqui uma particular especificidade, que são os cursos relacionados com as áreas da saúde. O ensino superior já conseguiu articular com o Ministério da Saúde também o regresso
às atividades presenciais para os cursos de medicina, de enfermagem, de ciências da saúde, para que aqueles que acontecem em contexto de relação com o ecossistema da saúde se possam reativar essas aulas presenciais, nomeadamente, eminentemente práticas e de contacto com um contexto que está hoje em grande pressão, que é o sistema de saúde. Como é que está este diálogo entre o ensino superior e a saúde para que essas áreas possam retomar? Sim, nós temos estado em diálogo com o Ministério da Saúde para analisar essa possibilidade e essa retoma, digamos, havendo uma resposta do Ministério da Saúde, que neste momento os dados são animadores, porque de facto não temos uma pressão excessiva sobre o nosso sistema de saúde. Nós temos neste momento cerca de 1.000 internados e o país terá uma capacidade até 4.000, para depois poder haver uma retoma também da atividade normal no nosso serviço de saúde. É sabido que o receio das pessoas tem afastado as pessoas, digamos, dos centros de saúde e dos hospitais e portanto, também esses campos de treino, eles próprios, por essa menor utilização da parte dos portugueses dos campos de saúde, não funcionaria porque não haveria, digamos, realidade e contexto em termos de aprendizagem. Acredito, digamos, contudo, com a boa gestão que estamos a fazer daquilo que é o problema da Covid em Portugal, que volte a haver rapidamente uma retoma da atividade normal e paralela ao Covid daquilo que são as necessidades de saúde da nossa população e, portanto, a perspectiva que temos como Ministério da Saúde é, se isto continuar desta forma, sem uma pressão excessiva da parte da necessidade do Covid relativamente ao sistema de saúde, serão retomadas as atividades normais, paralelas, com também uma maior utilização da parte dos nossos utilizadores de saúde e, portanto, os alunos possam, com uma dilação pequena no prazo, poder fazer esse processo de aprendizagem. Como referiu, são das tecnologias da saúde, muitos cursos de tecnologias da saúde que têm, de facto, essa necessidade, a área da medicina, a área da enfermagem, que também terá, digamos, aqui essa necessidade e essa possibilidade de resposta. Se bem que também, eu devo dizer, felizmente, os cursos em Portugal, ainda bem que nós enverdamos por isso, os nossos cursos de saúde têm uma grande componente prática. E muitos dos estudantes que nós temos já neste momento com esta realidade, já cumpriram o número de aulas práticas, que é o número de aulas práticas recomendado pelas organizações europeias da área da saúde. E, portanto, Portugal enverdou muito sempre por um ensino prático. É sabido o reconhecimento e a apetência que a Europa tem pelos nossos profissionais de saúde. Como eu disse, desde as tecnologias à enfermagem, à medicina, os nossos profissionais são muito requisitados, mas nós queremos, embora esteja já cumprido esse objetivo, o nosso próprio objetivo era que pudéssemos ainda complementar com maior atividade presencial, com maior atividade clínica, aquilo que é a formação dos nossos alunos nesta área. E, portanto, evoluindo, se a situação evoluir como nós estamos a perspectivar, o acordo que temos com o Ministério da Saúde é de uma retoma dessa possibilidade. O Sr. Estado-Maior tem referido já várias vezes, e a Fórum Estudante associa-se seguramente a esse desejo de olharmos para a frente e de introduzir aqui uma dimensão de esperança, e por isso agora é tempo também de falar do próximo ano letivo, e isso começa desde logo para todos aqueles estudantes que estão a preparar o acesso ao ensino superior. Quais vão ser as principais alterações decorrentes desta crise no acesso ao ensino superior este ano letivo? O que é que sublinha como principais alterações com que contaremos para quem termina a sua formação secundária profissional e vai aceder agora ao ensino superior? Bom, nós vamos ter aqui este ano, digamos, uma alteração naquilo que é o Concurso Nacional de Acesso e vamos ter também a abertura ao ensino profissional, que eu gostaria também de referir depois na parte final da intervenção, que é a primeira vez que vai acontecer e que é um desafio próprio para todo o sistema de ensino superior e também para o sistema de ensino profissional. Nós temos alterações naquilo que é o Concurso Nacional de Acesso. Se nos pergunta se nós desejamos fazer essas alterações, não desejávamos. Portanto, não é algo que nós achamos que é bom, foi aquilo que tivemos que fazer face a esta realidade do Covid e, portanto, tivemos que nos adaptar face a essa própria realidade. Bom, os alunos que estão agora no 12º ano tiveram que interromper a atividade letiva, vão recomeçá-la no dia 18 de maio, os 11º e 12º ano, mas percebe-se aqui que há aqui uma dilação de prazos, que há uma grande pressão sobre o sistema de ensino secundário
e que vai haver uma pressão também sobre as avaliações. Em disponibilização de espaços para avaliação, nos professores que vão ter que corrigir o número de provas num curto espaço de tempo e que inclusive vai gerar também um ligeiro atraso no início do ano letivo. Felizmente conseguimos fazer de que modo que não seja, esse atraso não seja muito relevante. Estamos a falar de um atraso que andará à volta das 2 semanas, portanto nós teremos a matrícula dos alunos da primeira fase do próximo ano letivo a ocorrer em final de setembro, mas por isso houve uma decisão de que o número de provas deveria ser reduzido e daí também, e tendo em conta, digamos, toda esta questão, houve uma decisão de que não haverá exames finais para a contabilização da nota final à disciplina, portanto contará apenas a nota interna para a qualificação final do secundário e haverá apenas exames que são realizados para as provas de ingresso ao ensino superior. E eu aqui gostava já de fazer uma primeira chamada de atenção aos estudantes. Os estudantes vão ser chamados a realizar provas só para as disciplinas que querem para o acesso e eles têm que verificar bem que, porventura, uma determinada área que eles pretendem podem não conseguir depois aprovação nessas disciplinas ou podem não conseguir, digamos, por uma questão do número de cláusulas, entrar nesses cursos e portanto, têm que pensar também num leque que lhe permita ter uma abrangência de possibilidades de candidatura ao ensino superior, que não se limite apenas a uma área, porque algo pode correr mal e depois ficam sem uma prova de ingresso que lhes permita ter outras alternativas. E, portanto, terá que haver aqui também, eu penso que a Foro Estudante, ao longo deste tempo, podia ter aqui um papel importantíssimo na divulgação dessa informação, e eu penso que o Rui Marques está a perceber a minha questão. Alguém que pode escolher, eu quero aquele curso, só faz aquela prova específica, pode não correr bem, fica impossibilitado depois de se candidatar a outros cursos que exigem outras provas específicas e, portanto, que o aluno aqui deve, nesta avaliação, perspectivar, digamos, aquilo que pode ser o seu futuro e outras alternativas, não só focada naquela, mas que ele pode ter e, portanto, na realização de provas que permitam esse acesso, porque nós podemos estar aqui num fenómeno que é, vamos ter naturalmente mais pessoas a acabar o 12º ano, mas depois podemos ter menos estudantes a entrar no ensino superior por um afelinamento, digamos, de uma escolha de provas específicas demasiado circunscrita, que lhe permite depois poucas alternativas ao próprio aluno. E, portanto, é nesta, digamos, nesta confluência destas duas questões que nós temos de balizar aqui a questão do acesso. Mas voltando, digamos, à sua pergunta, já se percebeu que os alunos só irão realizar provas para as disciplinas que permitam o ingresso depois no ensino superior para os cursos que eles pretendam escolher. E, portanto, isto é o panorama que se passa para os atuais alunos do 12º ano e, naturalmente, pôs-se-nos uma questão, que é uma questão dos alunos que acabaram o 12º ano no ano passado ou há 2 anos e que normalmente muitos deles, melhor dizendo, ou alguns deles, faziam uma nova candidatura, porque ou não conseguiram aprovação ou então não tiveram nota para o curso que pretendiam e faziam agora um processo de melhoria de notas. Dado que esta contingência não permite uma realização global e massiva de exames, não é permitido haver melhorias de nota. Não é permitido haver melhorias de nota nem para os alunos que estão agora no 12º ano, que vão ficar com a nota interna, nem pode ser, como é evidente, para os alunos dos 2 anos anteriores, que também não poderia haver para uns e não haver para outros. E, portanto, aqui no Ministério e no seio do Governo procuramos que houvesse aqui, sobretudo, uma situação de equidade entre os diferentes estudantes. Pergunta-me, é bom, gostamos disto? Não achamos que seja muito bom, nem gostamos muito disto. Gostamos muito mais da forma que tínhamos o ano passado e que esperemos que tenhamos outra vez no próximo ano, mas tem de ser uma adaptação. E na adaptação, a grande preocupação que foi esta, foi gerar situações de igualdade entre os alunos que se vão candidatar, os deste ano e os 2 anos anteriores. Isso foi a nossa principal baliza em termos daquilo que foi a análise e também foi o retorno que tivemos da Comissão Nacional de Acesso. Como sabem, é um órgão consultivo e deliberativo que nós temos no nosso Ministério e que também foi da mesma opinião, então temos o mesmo retorno. Por isso, para os alunos dos 2 anos anteriores, nós vamos também apenas contabilizar a nota interna
porque é sabido que, por norma, a nota interna é uma nota que tem uma classificação média melhor daquilo que são as classificações em exames. E, portanto, o que nós achamos é, se não é permitido, por uma questão por uma questão do Covid, do problema de saúde pública que nós temos, uma realização massiva de exames, não seria justo para este ano contabilizássemos a nota interna apenas para estes alunos e para os alunos dos anos anteriores fosse contabilizada aquilo que é a sua nota conjugada com a classificação em exame, porque normalmente é mais baixa. Esses alunos dos anos anteriores estariam a ser prejudicados por esta própria realidade. E, portanto, o que nós decidimos é, para os alunos dos anos anteriores, tal como para os alunos deste ano, para a classificação do 12º ano, irá apenas ser contabilizada a classificação interna. Eles não vão ter uma alteração à classificação do 12º ano. Os alunos do ano passado e de há 2 anos, que fique bem esclarecido, têm essa classificação, digamos, é a que tem. Mas haverá uma classificação para efeitos de acesso que terá em conta esta realidade de contar também a nota interna, a não ser, e para não prejudicar os alunos, no caso em que a classificação de exame foi melhor do que a classificação interna, e nessa altura será contabilizada a conjugação da nota interna de 70% com 30% do exame. E, portanto, foi a forma que encontramos de gerar uma situação de igualdade e de equidade entre os alunos de 3 anos, digamos, letivos, que se podem candidatar ou que se podem recandidatar mediante esta situação. Não teme que estas alterações possam ter como consequência uma redução significativa, que há pouco enunciava, de um número de estudantes que ingressam no primeiro ano, no próximo ano, no ensino superior? Não pode haver aqui um impacto negativo naquele que tem sido um desejo e uma intenção muito clara do Governo de aumentar o número de estudantes no ensino superior? Como é que está a olhar para esta realidade do eventual impacto negativo de muitos estudantes que, por via, nomeadamente, de opções erradas ou de não tomar as opções certas nas escolhas das disciplinas para acesso, poderem ficar de fora no próximo ano no acesso ao ensino superior? Bom, digamos, nós como apaixonados pela qualificação e sabendo que a qualificação é um instrumento mais forte de gerar igualdade social e a qualificação é um instrumento mais forte de defesa das democracias e do combate até aos populismos que nós estamos a viver, repare que nós hoje estamos a viver, de facto, populismos ao nível da Europa, ao nível da América do Norte, que julgamos impensáveis face àquilo que pensamos que era já a assimilação democrática desses valores. Mas se formos a ver onde é que esses populismos encontram acomodação, não são aqueles que têm um coração menos bom que o nosso ou têm uma posição perante a vida menos boa que a nossa. São sobretudo naqueles que não tiveram a sorte de se qualificarem, que são os instrumentos mais fáceis destes novos mecanismos de informação e divulgação através das redes sociais, através de uma incapacidade para ver o que são notícias falsas do que são notícias verdadeiras e, portanto, através dessa falta de capacidade, não de uma capacidade intelectual, mas de uma capacidade de base de qualificação. O combate pela qualificação é um combate para a pessoa, é um combate para termos pessoas mais qualificadas para o mercado de trabalho, mas é também um combate para a defesa do modelo civilizacional que todos nós queremos continue a existir. E, portanto, a paixão deste governo e deste ministério é ter cada vez mais jovens no ensino superior. E, naturalmente, nos preocupa aqui 2 coisas. Uma é qual vai ser a resposta económica do país e, se porventura vamos ou não ter ou não jovens a não se candidatar por questões económicas, e o nosso desafio é, nós temos um modelo de ação social que permite cada vez mais ter mais bolsas. Aliás, foi definido no contrato de legislatura passar de cerca de 70 mil bolsas para 90 mil bolsas no final desta legislatura. Numa perspectiva em que não havia ainda, digamos, esta realidade da doença do Covid, mas numa perspectiva em que nós queríamos mais gente no ensino superior. E, portanto, a minha mensagem aos jovens é: nós temos uma resposta ao nível da ação social. Portanto, se houver aqui maiores dificuldades económicas, é candidatarem-se, as respostas existem, se for preciso serão incrementadas e nós estamos preparadas para isso. A segunda que me referiu é uma questão aqui mais pedagógica e informativa aos estudantes,
perante esta situação nova, de facto, eles ao avaliarem quais vão ser as provas específicas, ou as provas de ingresso, melhor dizendo, que irão realizar, perspectivarem aquilo que será a sua primeira opção, mas porventura perspectivar também que necessidades têm ao nível dessas provas de ingresso, se numa segunda ou terceira opção, se porventura a primeira opção não se puder realizar. E aqui a melhor forma, e quem pode mais ajudar a fazer isso não é tanto o Ministério. É o Ministério naquilo que eu estou a fazer agora para a Fórum Estudante, mas será a Fórum Estudante e outros organismos estudantis que podem ter aqui um papel inestimável, de facto, um papel crucial nesta divulgação, nesta informação aos estudantes e, portanto, aí o meu pedido também ao grande trabalho que a Fórum Estudante está a fazer, nos ajudar, de facto, nesta divulgação para que os jovens possam ter opções conscientes face a esta própria realidade. O nosso sonho seria, de facto, que houvesse no próximo ano um maior incremento do número de estudantes. Esperemos que ele está a acontecer, como bem disse, e já agora, se me permite, Rui, só também para falar no incremento que nós esperamos vir a ter também dos estudantes provenientes do ensino profissional. Exatamente, essa é uma questão que eu gostava que o Sr. Sassá também abordasse, porque dos nossos leitores têm chegado várias questões. Temos aqui uma realidade nova no acesso ao ensino superior por parte dos estudantes do profissional. O que é que vai acontecer nesse caso? Que a informação tem para partilhar com estes estudantes e com essas instituições de ensino? Sim, portanto, digamos, nós temos todo o concurso está a ser preparado e digamos, irá ser concretizado, se mais alguma alteração que nós não perspectivamos haja no mundo, mas, portanto, com esta situação, o concurso para acesso ao profissional vai acontecer e vai acontecer até com uma perturbação que nós esperamos que seja uma perturbação grande face àquilo que já estávamos, digamos, a perspectivar. Devo dizer, da minha parte, e em termos pessoais, é uma grande felicidade poder estar ligado a este processo, porque nós temos cerca de 40% dos nossos jovens do ensino profissional, 40% dos nossos jovens do ensino secundário estão no profissional, e desses apenas 18% perseguem estudos para o ensino superior, contrariamente ao estudo científico-humanístico, que prossegue quase 85%. E, portanto, quem acredita que o ensino superior é aqui um motor social, algo que promove as migrações sociais, o elevador social, percebe a importância, face àquilo que eu disse também, do que é hoje o processo de qualificação, para termos estes jovens também cada vez mais envolvidos e cada vez mais inseridos numa qualificação superior. E, portanto, nós vamos manter aquilo que eram as outras duas possibilidades que os jovens do profissional já tinham, ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais, que, portanto, é uma realidade, continua e, como é sabido, passado ou no final do curso, permite o acesso também aos cursos de ensino superior através dos concursos especiais, e vamos também ter, e portanto um incentivo também aos jovens do ensino profissional, vamos também continuar a ter o acesso desses jovens que realizam as provas de ingresso e que se podem depois candidatar através do concurso nacional de acesso. E, portanto, o concurso que nós vamos, de facto, criar não substitui esta candidatura que muitos dos jovens do profissional já faziam através do concurso nacional de acesso, e aproveitar aqui também a antena que estou a ter para incentivar esses jovens a continuarem a fazer essas provas de ingresso, porque, enfim, é mais uma alternativa que têm. Entraram ano passado cerca de 2.500 alunos desta forma e, portanto, nós queremos é ter mais pessoas, independentemente das formas concursais que possa haver. O concurso especial para os jovens do profissional irá ser realizado da seguinte forma, ou seja, vai ser feito de uma forma voluntária pelas instituições de ensino superior para determinadas áreas científicas, ou seja, quando uma instituição diz que quer um determinado curso, ela não pode abrir vagas apenas para esse curso, tem que abrir para toda a área desse curso, digamos, está tipificado através das áreas CNAEF, isso é algo obrigatório, é a área toda que abre, mas é um exercício voluntário e neste momento o retorno que eu tenho é que a esmagadora maioria das instituições irá abrir este concurso para muitas das áreas, ou para a maioria das áreas que eles também já estão a ministrar neste momento. E, portanto, irá ser agora aqui feito um trabalho em que um determinado curso do ensino profissional vai dar acesso a determinados cursos do ensino superior.
percebe-se que alguém que é de eletrónica não pode ter um concurso especial para a área de direito, ou um concurso especial para a área de história, ou um concurso especial para a área de medicina. Isso não faria sentido. Há, portanto, aqui um processo de chave-fechadura, ou seja, aquele curso do profissional poderá dar acesso a nível nacional nas instituições que se disponibilizarem vagas para isso, para uma determinada área. Isso está a ser feito pela Comissão Nacional de Acesso. Depois vão ser atribuídas vagas às instituições, especialmente para estes jovens, mas que vão ser vagas a somar àquelas que já são as vagas que existem no Concurso Nacional de Acesso. E, portanto, eu queria dizer enfaticamente esta questão: não vai haver nenhuma redução das vagas do Concurso Nacional de Acesso pelo facto de abrirmos este concurso. Este concurso são vagas suplementares, porque nós não queremos, naturalmente, nós queremos fazer crescer o ensino superior, não queremos fazer diminuir, e depois não queremos pôr jovens que tiveram percursos e avaliações diferentes a competir numa mesma realidade. Não nos pareceu sensato essa questão. E, portanto, estes jovens vão ter vagas próprias e vão ter uma avaliação própria. Como é que é feita essa avaliação? Se me permite só, Rui, rapidamente. Essa avaliação dos jovens do ensino secundário profissional irá ser contabilizada a classificação final do secundário, tal como acontece nos jovens que vêm do científico-humanístico. Depois vai ter uma classificação final, vai ter em conta também as classificações finais às PAP, às provas de aptidão pedagógicas, que são extraordinariamente importantes para a formação destes jovens e que vão ser contabilizadas, e depois vão ter exames que vão ter que fazer nas instituições de ensino superior. Isto é um concurso especial, eles vão fazer os exames nas instituições de ensino superior, que serão exames direcionados para as áreas, digamos, onde é que eles vão candidatar. E, portanto, estes jovens vão ser sujeitos, tal como os do Concurso Nacional do Acesso, a um processo de avaliação e a um processo de examinação, quer através das PAP, que especificamente olham mais para essa realidade, quer através dos exames que vão fazer para as instituições de ensino superior. E só mesmo para terminar, estes exames que são realizados nas instituições de ensino superior, como são concursos especiais, poderiam ser feitos instituição em instituição e podem ser feitos instituição em instituição. Aqui o Ministério, não substituindo a autonomia, mais uma vez, das instituições, que para nós é algo que é fundamental naquilo que é a concepção do ensino superior, houve aqui também, naturalmente, uma estrutura de influência, uma conversação e uma colaboração com as próprias instituições de ensino superior, e as instituições de ensino superior estão-se a agregar por regiões, porque normalmente também a mobilidade do próprio jovem é dentro da sua região, a mobilidade inter-regiões neste momento ainda é muito baixa, mas, portanto, estão-se a agregar por regiões para realizarem exames que são válidas para o conjunto das instituições dessa região. Posso dar alguns exemplos. Sei que no Norte, a Associação dos Politécnicos do Norte já decidiu que irá realizar exames que serão válidos para o Politécnico do Porto, para o Politécnico Carlos do Lado, de Viana do Castelo e de Bragança, e, portanto, um jovem que realize um exame para aquela área, tanto é válido nessa instituição como noutra. Porventura, sei que o Sr. Reitor está também a estudar a possibilidade de se agregar, digamos, a esta associação também para que os exames possam também ser válidos no conjunto das instituições. E sei que na região sul, o Sr. Presidente do CSISP, na qualidade de Presidente do Politécnico de Setúbal, me informou também que estão a trabalhar no sentido de que a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, o Politécnico de Setúbal, de Beja, de Porto Alegre e de Santarém esteja a agregar para que estas provas sejam também válidas neste conjunto de instituições. E, portanto, eu acho que temos aqui uma forma robusta de avaliação destes alunos, mas uma forma que os motiva a prosseguir estudos e uma forma que gera aqui, de facto, cada vez mais o ensino superior como um motor de igualdade social e como um motor de promoção das migrações sociais. E, portanto, esperamos que no próximo ano haja um crescimento, é para isso que estamos a trabalhar, um crescimento, apesar das dificuldades, do número de portugueses que se irão qualificar. São boas notícias. Ainda para fechar este bloco do acesso ao ensino superior, também a partir aqui de perguntas que nos vão chegando dos nossos leitores e das escolas e instituições várias de ensino. Uma última questão: estão previstas algumas alterações ao contingente especial para acesso ao ensino superior por parte de estudantes imigrantes que estão fora do país? Nesse domínio há previsão de alguma alteração ou não? Ou mantém-se? Como é que vamos, em relação a essa área, contextualizar no quadro atual?
Digamos, nós vamos manter aquele que é o contingente de vagas para portanto, para o concurso nacional de acesso do que era a realidade dos nossos imigrantes, que tem vindo a aumentar a um ritmo 30% a 40% ao ano, essa vontade desses imigrantes ou descendentes de imigrantes de estudar em Portugal. Isso irá ser mantido e, portanto, vai ser disponibilizado. Teremos agora que avaliar casos muito particulares, que é a forma como é que vamos contabilizar, digamos, o processo de avaliação e, nomeadamente, o processo que havia já automático de se considerar que as provas que eles realizavam nesses países eram homólogas das provas nacionais, porque nós sabemos que há países onde é que não vai haver a realização de exames finais. E, portanto, isso está a ser analisado. No início da próxima semana iremos ter também uma resposta para isso. Está a ser analisado para a Comissão Nacional de Acesso, não só para esses jovens imigrantes, mas também para um conjunto de estudantes que estudam em Portugal, digamos, em escolas estrangeiras, e que também normalmente era contabilizado o exame que faziam, que estava ligado ao seu país de origem, tal como a escola portuguesa que existe, as escolas portuguesas que existem pelo mundo também realizam os exames que existem em Portugal, e que, em alguns casos, em alguns países, não irá ser contabilizado, não irá ser realizado. Portanto, temos que olhar aqui para um processo em que queremos que esses jovens entrem, mas queremos que eles entrem, mais uma vez, numa situação de equidade e de igualdade, de forma a não gerar injustiças dentro daquilo que é a comunidade estudantil que se vai candidatar. E já agora permita-me também que lhe diga que também no ensino profissional vai haver, as instituições forem incentivadas através da legislação a criar também contingentes especiais para a comunidade imigrante que está a frequentar o ensino profissional, enfim, pelo mundo fora. Nós, no ano passado, eu estive num conjunto de jornadas que eu nem sempre, mas vários elementos aqui do Ministério, da Direção-Geral do Ensino Superior, da Fundação de Ciência e Tecnologia, da Secretaria das Comunidades, percorremos várias comunidades migrantes e percebemos que há aqui, não interessa aos países, que há aqui um artifício que é, em muitos desses países, procuram que os jovens que não são nativos desse país prossigam mais o ensino vocacional ou o ensino profissional. E depois, nem sempre, a forma como se faz a transição desse ensino vocacional ou profissional para o superior é uma forma que seja fácil. Percebe-se aqui que há uma perspectiva de que as elites continuem a ser os nativos desse país, na percepção de que é a qualificação que gera, de facto, que gera a possibilidade de quem vão ser as elites no futuro. E por isso houve esta determinação. Portugal irá, e esta mensagem também para os nossos imigrantes, Portugal está aberto. Este concurso do ensino profissional vai ter em conta também as realidades do ensino profissional na Europa e no mundo e, portanto, nós vamos ter vagas especiais para que esses jovens, os portugueses, que não estão em Portugal, mas os portugueses que estão no mundo, possam qualificar-se. O grande desafio é ser português, é ser um homem culto em qualquer parte do mundo. E é para isso que estaremos a trabalhar. Sr. Secretário, vamos para o nosso último bloco de questões, agradecendo muito estes esclarecimentos, que são muito importantes para podermos divulgar e fazer chegar ao maior número de jovens e de famílias. Continuemos a olhar para o futuro. Próximo ano letivo, o Primeiro-Ministro aqui há alguns dias dizia que esta situação vai demorar e vai impactar o próximo ano. Que impactos prevê no funcionamento do ensino superior no próximo ano letivo a partir desta questão do Covid? Teme, por exemplo, que uma segunda vaga faça com que em outubro, novembro, dezembro possamos ter que voltar a fechar as instituições de ensino superior e a fazer um confinamento? Não creio que isso vá acontecer. Como é que olha o próximo ano letivo e já agora o que é que vai começar também a mudar no ensino superior pós-Covid? Porque seguramente esta crise vai trazer também algumas mudanças no nosso ensino superior. Bom, eu posso dizer mais o que é o meu desejo e podemos perspectivar o que será o próximo ano letivo mediante a realidade que conhecemos hoje, porque há uma realidade não conhecida, é como é que toda esta questão da doença vai evoluir em Portugal e no mundo. É evidente que, digamos, nós estaremos mais bem preparados para essa segunda vaga. O mundo todo foi apanhado com uma surpresa grande, toda a Europa, todo o mundo ocidental foi apanhado por uma surpresa grande. Esperaríamos, porventura, que se conseguisse confinar a doença
ao Sudoeste Asiático, ela rapidamente se transmitiu e, portanto, os Estados e os governos e os países não estavam preparados, de facto, para uma transmissão tão rápida. Nós, neste momento, vamos estar mais bem preparados. Não só equipamentos de proteção individual, aplicações informáticas que o nosso ministro mostrou agora no Porto, que permitem, digamos, de uma forma voluntária, que as pessoas conheçam ou não o risco que há na sua proximidade em termos de propagação da doença. Portanto, vai haver agora aqui também maiores cuidados nas instituições de ensino superior em termos de distanciamento social, em todas a atitude social que nós vamos ter, infelizmente para mim, que sou um apaixonado por comunicar com as pessoas e, portanto, poder dar um abraço a uma pessoa significa muito. Há de voltar esse tempo, se Deus quiser, mas, digamos, há um conjunto de situações que aprendemos rápido e que o ensino superior aprendeu rápido. Portanto, se nós esperamos que haja um ensino superior exatamente igual ao que tivemos no próximo ano letivo, porventura não será. Porventura teremos aqui restrições, mas eu acho que isto vai ser um desafio. E era para esse sentido também que nós gostamos de desafiar as instituições de ensino superior. Não para passarmos a ser um ensino à distância, porque nós achamos que o ensino presencial é perfeitamente crucial por aquilo que eu já disse de início. E porventura, um dos maiores patrimónios de obra que nós temos no pós-25 de Abril é, de facto, a rede de ensino superior em Portugal. Foi ela que contribuiu decisivamente para a democratização do acesso ao ensino superior, para gerar igualdade entre portugueses ricos, entre portugueses pobres, entre portugueses do litoral, entre portugueses do interior. E, portanto, esta rede de ensino superior é crucial também para essa geração de igualdade e para o desenvolvimento económico. Não podemos esquecer o motor económico que está a ser toda esta rede de ensino superior fora dos principais centros urbanos, que é crucial, de facto, para essa própria realidade e para trazer também uma noção de conforto urbano às nossas próprias cidades. Hoje nós podemos fixar a população, podemos pensar que fixamos a população se gerarmos a economia é crucial para fixarmos a população, mas a população para fixar precisa de conforto urbano e precisa dessa... Eu acho que é já uma aquisição do povo português a necessidade de ter conforto urbano ao longo do país. Isso consegue-se muito com instituições de ensino superior que permitem o acesso à cultura, permitem o acesso à ciência, permitem de facto que haja atividades lúdicas, permitem que os alunos gerem noite, gerem atividade cultural e tudo isso é uma riqueza não só para os estudantes, mas é uma riqueza para o país. O ensino presidencial é importante para a aprendizagem e é importante para a concepção que nós temos do modelo socioeconómico do país. Agora vai haver aqui um desafio, porventura, que é nós aprendemos que podemos ensinar os nossos jovens, porventura, numa relação de aprendizagem dos próprios jovens, muito mais, com muito maior extensão e mais eficaz do que, porventura, uma transmissão contínua de conceitos. E Portugal tem, neste momento, no ensino superior, uma das maiores cargas horárias por semana, e eu acho que este abanão pode ser um abanão para, independentemente da evolução da doença, e tendo sempre, digamos, e querendo ter sempre, melhor dizendo, aulas presenciais, nós podemos ter uma menor carga letiva, trabalhar com os nossos estudantes em novas ferramentas, como sendo o ensino baseado em projetos e o ensino e a aprendizagem baseada também nesta própria, naquilo que é a realidade, de podermos gerar aqui, digamos, fenómenos de evolução do nosso ensino superior que são determinantes. Mais importante do que ensinar é ensinar os nossos jovens a aprender. Aprender a aprender e, portanto, estimulando essas capacidades. Eu acho que isto vai ser um desafio para termos, digamos, essa menor carga letiva que é excessiva atualmente e ter essa menor carga letiva fazendo de uma forma mais eficaz em que estimulamos as capacidades dos nossos estudantes para eles próprios gerarem aprendizagem. Já foi aberto um concurso que está aberto também de apoio com fundos comunitários para que esta nova noção de aprendizagem possa ser implementada. E isso será sempre feito em ligação com as empresas. É um modelo de co-criação em que os nossos jovens, eles não é o professor que lhes ensina a criar, eles criam um conjunto novas situações e criam soluções e novas situações colocadas pelo tecido económico aprendendo. E, portanto, esse é o grande desafio que eu acho que, independentemente da evolução daquilo que vai ser o Covid, que esperamos todos que seja o menor possível, é este abanão e esta capacidade incrível que o ensino superior teve de se adaptar
percebemos agora que com este abanão temos um novo desafio de uma nova relação de aprendizagem que será mais eficiente para os estudantes e que será também muito mais eficiente em termos daquilo que é o tempo disponibilizado que os nossos docentes podem fazer para a aprendizagem e para a investigação e para a dedicação à sua instituição no futuro. Última pergunta, há pouco falávamos de quem está à porta do ensino superior, importa também olhar para aqueles que estão a terminar a sua formação e que vão fazer a transição para o mercado de trabalho. Essa zona, essa realidade, com a crise que se vizinha, que terá impacto seguramente no crescimento do desemprego, pode ter impactos também significativos nas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho por parte de jovens diplomados em ensino superior. O Ministério já está a trabalhar algum tipo de iniciativa, conjuntamente com o Ministério do Emprego, com a Economia, para poder, de alguma maneira, incentivar e criar as melhores condições possíveis para que estes jovens não fiquem em situação de desemprego, bloqueados no acesso ao mercado de trabalho. Como é que olha para a questão de quem está a terminar a sua formação e que precisa de entrar no mercado de trabalho? Vê a possibilidade, por exemplo, de um programa de incentivos por parte do Governo às empresas para que contratem de uma forma especial estes jovens diplomados para que o desemprego jovem não cresça muito significativamente e estes jovens tenham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho? Pois, isso vai ser um desafio enorme, nós estamos a trabalhar nesse desafio. E para os RIMACs perceber como às vezes mudam os próprios paradigmas, ainda em fevereiro estive reunido com o Secretário da Transição Digital e com o Secretário do Emprego, a concebermos um programa com as próprias empresas na área de informática, em que as empresas garantiam postos de trabalho a um rendimento assegurado muito acima, naturalmente, do salário mínimo, para que pudessem ter mais profissionais para dar resposta às necessidades que tínhamos. E, portanto, digamos, estávamos numa perspectiva de crescimento e a abordagem era esta. Naturalmente que agora vamos orientar, digamos, aquilo que são os recursos disponíveis para esta área. Teremos que ver também qual vai ser a resposta europeia para o relançamento da economia, se de facto temos a pressão de ar ou vamos ter a bazuca, uma vez que já sabemos que felizmente não iremos ter a fisga, mas, portanto, também, neste caso, Portugal terá que ter aqui uma abordagem, que é uma abordagem ao nível de toda a Europa, e perceber que a retoma económica em Portugal, a retoma económica nos outros países da Europa, é uma retoma económica global que tem influência a cada um dos países. Quanto mais depressa recuperar a Espanha, recuperar a Alemanha, recuperar a Itália, mais depressa recuperar também Portugal, e, portanto, nós estamos todos juntos. E, portanto, iremos reorientar alguns dos recursos que estavam, de facto, a ser digamos, muito concebidos para uma situação de pressão sobre a procura de jovens. Nós tínhamos várias áreas onde é que o nosso tecido económico dizia que não tínhamos gente qualificada suficiente. Iremos agora, de facto, orientar isso a nível de estágios profissionais, a nível de estímulos às empresas que empregarem licenciados. Iremos orientar esses estímulos para essa própria realidade, numa adaptação que naturalmente não traz felicidade a ninguém, era muito mais estimulante perceber que precisamos de mais gente qualificada do que esta situação. Mas há uma coisa que eu quero dizer, Rui Marcos. Seja qual for a situação em que nós tenhamos um jovem qualificado, tem sempre muitas mais oportunidades do que um jovem não qualificado. Repare que nós tivemos aqui, eu gostava de deixar esta mensagem, se calhar como última mensagem, que é a última pergunta. Nós tivemos em 2011, 2012, vários jovens portugueses que infelizmente tiveram que emigrar, porque nessa altura a crise económica era mais sentida em Portugal do que na Europa, ela aqui é global, mas tiveram que emigrar. Mas foi uma migração completamente diferente dos anos 60. Foi uma migração qualificada, que sabia os direitos, os deveres e que conseguiu posicionar-se nesse país. Já não foi mais a imigração de uma mala de cartão numa estrada de França. E, portanto, vale sempre a pena a qualificação, seja em que situação for. Sr. Estado, muito obrigado. Estamos juntos nesse caminho. Desejar as maiores felicidades para o trabalho da equipa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A Fórum Estudante continuará também a dar o seu contributo. Bem-aja pelo seu tempo e a sua disponibilidade para esta conversa. Um bom resto de dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui Marcos. Estaremos certamente a continuar a conversar
para ter aqui um efeito de divulgação pedagógica no trabalho inestimável que a Fórum de Estudante pode fazer para bem de nós todos e para bem dos jovens em Portugal. Muito obrigado, foi um prazer.